capítulo 6, a partir do verso 9, vai dizer assim. Vamos orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencemos em Jesus e com Jesus nós venceremos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Glória a Deus. Aí você pode dizer, irmão, mas isso aí não está no texto. Você vai entender já já. Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus, ele havia preparado os seus discípulos contra as doutrinas e opiniões corruptas dos escribas e fariseus. Mas agora aqui no capítulo 6, onde fizemos a leitura, Jesus vem adverti-los contra as práticas corruptas deles e a hipocrisia e o materialismo. Ou seja, somos advertidos contra a hipocrisia. Não devemos ser como os hipócritas e nem fazer o que eles fazem. Um exemplo é ao dar esmola. Tem gente que dá esmola para aparecer. Ao orar, tem gente que ora pensando só em si. Somos ensinados aqui pelo que orar e como orar e perdoar na oração. Já aqui contra o materialismo em nossas escolhas, em nossos cuidados e preocupações. Então, a oração aqui do Pai Nosso, ela é um modelo que para que devemos orar, e não necessariamente que temos que seguir essa forma aqui que está escrita, mas que devemos seguir o modelo que Cristo deixou. Ou seja, porque esta oração é uma resposta ao não sabermos orar como convém, como deveríamos orar. Então, quando fizemos a leitura do Pai Nosso, vocês viram que eu complementei, porque a oração do Pai Nosso, ela é o modelo que Jesus nos deixou, e não um mantra, que só temos que repetir e repetir essas palavras. Oração é conversar com sinceridade diante de Deus, abrir o nosso coração para o Senhor. Então aqui, a partir do verso 9, a oração ela começa assim: Pai Nosso. A oração iniciada deixa bem claro que não devemos ter um coração egoísta. Ou seja, a oração está aqui dizendo Pai Nosso. Ele não está dizendo que o Pai só é meu. Nossa oração não deve ser só pensando em mim, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades e até mesmo em agradecer a Deus. Não é só pensando em mim, não é só pensando que Deus só tem um olhar virado para mim, mas ao orarmos também uns pelos outros, porque somos membros um dos outros e chamados para comunhão um para com o outro, uns para com os outros. Isto quer dizer que você não é o único filho, o filho exclusivo que Deus tem que correr ao seu encontro como um filho mimado para fazer os seus gostos, os seus prazeres. Não, a Bíblia está dizendo aqui ao contrário. Esta oração, ela nos leva a pensar no coletivo, no todo, em que todos nós precisamos do socorro de Deus, que todos nós precisamos estar unidos em oração.
crendo em nosso Pai que está nos céus, prontos para nos ouvir, a nos ajudar, a vir em nosso socorro, em nossas orações. Um Pai que, mesmo diante das nossas falhas, diante das nossas limitações, que Ele se alegra, porque quando dobramos os nossos joelhos, não vamos a outros deuses, mas ao Criador, oramos ao Deus do céu e não para anjos. Tampouco oramos para Maria ou por qualquer outra divindade, outro ser que os homens venham criar. Não, mas oramos ao Criador dos céus e da terra. Nós oramos ao Pai nosso. Aleluia. Não podemos dar a honra e a glória que pertence a Ele para outro. Um Pai que se alegra porque não dobramos os nossos joelhos diante dos homens quando estamos diante da dificuldade. Porque tem pessoas torcendo, irmão, para que quando você estiver na dificuldade, vá até a Ele implorar de joelho por uma ajuda, por um socorro. Está vendo? Ele agora vai vir pedir, Ele agora vai implorar, Ele agora vai estar nos meus pés. E este não é o Deus que nós servimos, porque Ele se alegra com o servo que dobra os joelhos diante de sua presença, independentemente da dor que você esteja sentindo, independente da dificuldade, da luta que você esteja sentindo. Quando dobramos os nossos joelhos diante de um Pai e Senhor e Criador dos céus e da terra, isso nos mostra a quem nós servimos, a quem nós confiamos, independentemente de nossas situações não estarem favoráveis naquele momento. Aleluia. Mesmo quando não estamos num dia bom, mesmo quando está faltando as coisas dentro de casa e vem a tristeza, vem uma dor, por as coisas estar vazia, por estar faltando tanta coisa e caímos as nossas lágrimas. Aí neste momento vem o diabo e pensa: é agora que ele vai desistir, é agora que ele vai parar, é agora que ele vai sair da igreja, é agora que ele vai virar as costas para Deus. Coitadinho dele. Só que o diabo não sabe. Ele lê a Bíblia, mas ele não sabe, não compreende o que está na Bíblia. Veja aí no verso 6, no mesmo capítulo, vai dizer assim, Mateus 6,6, mantenha sua Bíblia aberta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A luta que você travou, as lágrimas que caíram, Deus estava lá vendo. E quando você dobra o seu joelho diante da sua presença, muitos esperavam que você viesse passar vergonha, mas Deus vai te recompensar publicamente. Aleluia. O diabo não sabe que é lá no nosso quarto, envolvido nas lágrimas, é lá quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Pai nosso que estás no céu. Ele não sabe a quem nós recorremos, que é Ele, que é a Ele que nós, é dele que nós obtemos nossas respostas e as nossas vitórias diante de um Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado por terra, irmão. Porque apesar de tantas lutas que passamos, há um Deus nos céus nos ouvindo. E no momento certo e na hora certa, Ele agirá em nosso favor. Não é que Deus demorou, não é que Deus se atrasou, é que Ele sabe o momento certo de agir na nossa vida. Deus não se atrasa, Deus não perde o ônibus. Quantas vezes a gente perde o ônibus e quer xingar o motorista porque era para ele ter parado e não parou, só que a gente não sabe lá na frente, talvez o livramento que Deus ia nos dar. E Deus, então entenda, Deus nunca se atrasa. Deus entende nosso lado humano. Senhor, eu estou orando e a resposta não vem. Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo e nada acontece.
É porque Deus está te provando do teu coração, Deus está sondando você, Deus está preparando o teu caráter, Deus está te preparando para o que Ele vai colocar em tuas mãos. Você não se desvie no caminho, que você não blasfeme, que você não se perca, que você não dê valor àquilo que Ele quer te entregar. Aleluia, aleluia. Verso 9. O verso 9 ainda diz assim: que estais no céu. Quando oramos a Deus, devemos elevar o nosso coração, a nossa mente ao alto e sublime trono onde habita Deus. Embora, irmãos, nenhum lugar possa contê-lo, mas é lá que Deus e Jesus habitam. Hebreus 8 vai dizer assim, Hebreus 8:1 vai dizer: ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. O céu, irmãos, está fora do nosso alcance, é no lugar santo, onde está o trono de Deus. Nas nossas orações, elas devem ser elevadas, desprendidas deste mundo. Às vezes estamos com tantos problemas, na verdade, parece que todas as pregações são carregadas de problemas. É que vivemos num mundo tão atribulado, que as preocupações, os problemas, elas vivem nos cercando, elas vivem nos arrodeando, e as nossas orações terminam que não passa nem do teto da nossa casa. Ficamos orando, dando voltas nas palavras, nos pensamentos, vagando pelo mundo, pensando em tudo e todas as coisas, mas não conseguimos elevar a nossa oração ao alto e sublime céu onde Deus habita. Porque as preocupações nos deixam presos nessa vida terrena, e esquecemos de elevar nossas orações ao Pai Nosso que está no céu. A sua oração não é para ficar nessa terra, a sua oração é para ser elevada até a presença de Deus. Não é neste mundo que você vai ter respostas. As coisas que estão presas em teu coração não serão respondidas por este mundo. O que tem te afligido? O que tem atrapalhado você de conseguir abrir o seu coração para Deus? Em quem você está buscando resposta? De onde você quer resposta? As nossas orações não virão de nenhum homem dessa terra. Nenhum homem dessa terra tem nada para dizer para você se não vier da parte de Deus, Mas somente é o Pai Nosso que está no céu, é de lá que vêm as nossas respostas. Daniel, ele orou por 21 dias. Sua oração chegou diante de Deus. Desde o primeiro dia, a sua oração chegou diante da presença do Senhor. Mas o demônio ficou atrapalhando, dificultando para que o anjo trouxesse a resposta agora para Daniel. E Daniel sabia de alguma coisa? Daniel não sabia de nada. Mesmo assim, sem saber de nada, Daniel não desistiu. Ele ficou firme, orando e confiando que o Deus que habita no céu daria uma resposta. Aleluia. Ele manteve-se firme e forte, confiando que a sua oração chegaria diante de Deus, que a sua oração teria uma resposta. Às vezes estamos travando uma luta no quarto, e é um desespero, uma dificuldade para conseguir algo que a gente vem há tanto tempo orando. E aí termina a oração e naquele mesmo dia já desistimos. Deus não me respondeu, nada aconteceu, o dia amanheceu e não teve nada de diferente. Então imagine se Deus já desse a você agora alguma coisa, como você trataria a resposta da sua oração? Daniel orou ao Senhor,
Não sabia aquele que lá no céu estava sendo travado uma luta espiritual para que a resposta do Senhor não chegasse até ele. Nós não imaginamos, nós não sabemos, mas cremos que é um Deus que pode dar uma resposta de imediato. Mas o diabo, ele se levanta para que as coisas que Deus tem preparado para nós não cheguem até nós. Mas é através de joelhos dobrados, é através da nossa fé, confiando em Jesus Cristo, que ela virá. Deus não tarda, a sua resposta virá. Agora, quanto tempo você está disposto para orar? O céu está no alto, portanto nossas orações devem ser erguidas acima deste mundo. Não é aqui, é lá em cima que vem o nosso socorro. As nossas orações devem subir ao alto e sublime trono, porque lá habita um Deus que tem poder para responder a todas as nossas orações. Glória a Deus, glória a Deus. Verso 9 ainda vai dizer assim: santificado seja o teu nome. Agora, para termos as nossas orações ouvidas, será que temos santificado o nome de Deus? Nós geralmente só fazemos mais reclamar. Reclamamos que Deus esqueceu da gente, que Deus abandonou, que Deus não olha mais para nós, que Deus não se importa com o que estamos passando. Mas será que você se lembra de ser grato a Deus pelo pouco e pelo muito que Ele tem te dado? De ser grato a Deus por cada ajuda que você já recebeu, e muitas das vezes você recebeu ajuda e nem sabe de onde ela veio. Talvez aquela ajuda veio de alguém que você tanto detesta, que você não gosta, que não fala com ele. Mas isso é o que está no seu coração, não é o que está no dele. No coração dele, independentemente se você gosta dele ou não, ele estava disposto a te ajudar, mesmo sem você saber. Porque Deus trabalha assim. Deus não trabalha da forma que nós esperamos que tem que ser. Deus é um Deus que nos pega de surpresa. Glória a Deus. Porque quando as lutas passam também, muitas das vezes nem dizemos obrigado, Deus. E como filhos ingratos não santificamos o seu santo nome. Ao contrário, antes só reclamamos, demonizando Deus e não santificamos, porque tudo que estava dando errado em nossa vida, a culpa era de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então por que Ele não resolveu? Por que Ele não fez? A culpa é de Deus. E só fazemos a reclamar. Não há lugar, não há espaço para colocarmos culpa alguma em Deus. Porque quando recebemos vitória, muitos nem se lembram, muitos nem glorificam, e muitos deles abandonam a Deus. Quantos vêm à igreja porque a vida já está por um fim, o lar já está todo bagunçado, situação financeira nunca melhora, está faltando tudo dentro de casa. Aí muitos dizem assim: eu vou para a igreja. Como se aqui a gente tivesse que dar todo mês um salário mínimo, tivesse que fazer de tudo por ele, e não tivesse correndo lá atrás de nada. Aí quando ele vê que não é bem assim, aí ele começa a orar. Começa a orar, começa a clamar, aí Deus começa agora a abençoar. Houve um processo, ele pensava que era de um jeito, foi de outro. Houve um processo, e Deus começou a abençoar, começou a prosperar. Aí ele: agora tá bom, meu celeiro já está cheio. Aí depois começa: cadê fulano? Você nunca mais viu ele? Cadê aquele irmão? Aquele irmão que orava, aquele irmão que era assim, aquele irmão que dizia: vamos todo mundo para evangelizar, ganhar alma para Jesus. Cadê aquele irmão? Aí quando você vê, está desfilando com um carrão bonito. Não tenho mais tempo, que eu estou ampliando cada vez mais a minha casa.
Nunca tem tempo mais para o Senhor, mas quando estava na dificuldade, quando estava no sufoco, correu para onde? Correu para os pés do Senhor. Por isso que muitos são ingratos. Porque não importa o que você está passando, tudo que Deus faz é bom. Não vivamos ansiosos com o que comer e beber, ou com o que vestir, porque Deus sabe de todas as coisas que necessitamos. Mas a palavra do Senhor diz: antes buscai o reino de Deus e a sua justiça. Santifique a Deus com a sua vida, sendo sempre grato a Deus. É difícil ser grato a Deus quando olhamos para dentro de casa e dizemos: está faltando, como vou resolver? Não é verdade? A palavra do Senhor, eu vou contar o testemunho de Spurgeon. Spurgeon, ele tinha um orfanato, ele é chamado príncipe dos pregadores, e ele começou, através da obra de Deus, cuidar de um orfanato. Só que ele só trabalhava para a obra. E aí ele dizia: Deus, tem muita criança, como é que eu vou dar de comer para essas crianças? Como é que eu vou vesti-las? Como é que eu vou mantê-las? Ele ia orar. Quando amanhecia, quando ele menos esperava, tinha doações lá. Aí acabava. Aí ele ia orar de novo: Deus, como é que eu vou fazer para resolver? Porque agora antes era 100 crianças, agora tem 200 crianças. Ele ia orar. No outro dia, tinha algo lá de novo. Senhor, agora eu tenho que abrir um outro orfanato. Esse aqui já não cabe mais. Como eu vou construir? Tinha doações lá, e era construído um novo orfanato. Era sempre assim. Quando surgia as dificuldades, ele ia orar. Quando surgia as dificuldades em nossa vida, a gente não tem que ir reclamar e dizer: Deus, por quê? Porque nós temos é que ir orar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Verso 10 vai dizer assim: venha o teu reino. Devemos, irmãos, é uma pergunta retórica, devemos orar: venha o teu reino? E aí você pode estar pensando assim: mas sim, a palavra de Deus está dizendo para eu orar assim: venha o teu reino. Sim, irmãos, de fato temos que orar assim: venha o reino de Deus. Mas eu não digo a você que só ore que venha o reino de Deus. Faça súplicas. Pastores, pregadores, a igreja, os cristãos, ore a Deus com fervor. Ore a Deus para que venha o seu reino, para que um reino justo venha a nós. Desejemos esse dia como algo mais esplendoroso para nossas vidas, como algo mais esperado para nossas vidas, que desejemos esse dia ardentemente em nossos corações. Agora, como eu falei no início, quando oramos a Bíblia, temos temor do que lemos? Será que observamos aquilo que lemos? O texto diz assim: devemos orar assim, né? Venha o teu reino. Então, a questão aqui é: estamos preparados ou nos preparando para este dia? Porque vindo agora subitamente o reino de Deus, como estaria a nossa vida? A gente vai orar e dizer assim: Senhor, que venha o teu reino. Mas se lembre que quando esse reino vier, virá com ele quem? Um rei justo e verdadeiro. Então estamos nos preparando para isso. Ou se viesse agora subitamente o reino de Deus, você ficaria feliz ou ficaria aterrorizado com a chegada desse reino? Será que realmente temos tido uma vida santificada, uma vida de entrega para Deus, uma vida de testemunho, uma vida de amá-lo e de servi-lo em sua santa presença? Ou temos vivido um cristianismo frio e barato?
sem qualquer valor, sem nos preocuparmos com a nossa vida diante de Deus. Uma vida sem oração, sem clamor pelas almas, uma vida de pecados às escondidas. Será que a vida que eu tenho tido é de um desprezo tão grande assim pelas coisas de Deus? Será que o que eu tenho amado o meu próximo? Será que ao menos estou me esforçando para que nas minhas orações eu possa dizer: venha o teu reino? Porque o rei, ele virá, como eu mencionei, e ele é santo e justo. E ele chegando aqui, como nos encontrará? Entende a dimensão de quando nós dobramos os nossos joelhos e vamos orar? Quando lemos a sua santa palavra, aquilo que nós lemos, será que temos a dimensão das consequências daquilo que nós dizemos na nossa oração? Quando oramos, venha o teu reino, estamos dizendo: queremos estar na tua santa presença. Então nós estaríamos felizes ou aterrorizados? Eu creio que a igreja quer dizer que estaria feliz, porque eu quero que venha o reino do Senhor, porque estamos vivendo em um mundo injusto, um mundo onde um quer ser melhor do que o outro, um mundo em que se mata agora por qualquer besteira, com qualquer pisada no pé. É ódio, é rancor, é crueldade. Por isso eu quero que venha o teu santo reino, porque com ele virá um rei justo e verdadeiro. Aleluia. Hebreus 12, 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmãos, ela implica em vivermos separados, purificados, dedicados a Deus. E não é apenas agora um ato, não é algo que você fez e ponto final, mas é um processo contínuo e conjunto em pureza moral e espiritual. Parece que esses valores estão perdidos no meio dos cristãos. Parece que quando a gente abre a boca, isso aqui é o melhor, o santão. A Bíblia nos diz, nos orienta que temos que buscar uma pureza moral e espiritual. Não devemos viver como o mundo, não devemos viver como os devassos. Linguagem, fala de crente é diferente do mundo, comportamento e atitude de crente é diferente do mundo. Ah, meu Deus, como é que vamos ver diferente se agimos como eles, falamos como eles, vivemos como eles, nos comportamos como o mundo? Quase dizendo palavrão, falta pouco. É gíria, é conversas que não devem nem convém a crente. Como é que vão olhar para você e dizer assim: és um cristão, vejo em você algo diferente? Quantas das vezes, não porque eu sou melhor do que ninguém, às vezes, para você ter ideia, vou dar um testemunho. Eu fui vender algo na OLX, e eu estava negociando com o rapaz, ele me passou o WhatsApp dele e tal, estávamos negociando. Ele: olha amigo, eu estava cismado aqui, mas eu estava conversando com você, e eu não sei, eu posso estar errado, mas eu sinto que você é de Deus. Aí eu não falei para ele que era crente, eu estou negociando negócio, eu não tenho que botar que eu sou cristão no meio para querer ser melhor do que ninguém. Aí eu disse: meu Deus, amém por isto, que continue assim, porque é assim que eu quero continuar. Eu quero que no mundo me veja diferente mesmo. Eu não sou deste mundo, eu não pertenço a este mundo. A minha vida é santificar o nome do Senhor. Aleluia. Que isso nos torna mais semelhante com Cristo e preparado para estar na presença de um Deus Santo. Estão então, irmão, preparados para dizer: venha o teu reino? Vamos agora ao verso 10. O verso 10 vai dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, irmãos, ela é soberana em qualquer lugar.
porque se assim não for, ele não é Deus. Mas no céu ele é totalmente, plenamente Deus. Não é um Deus carrasco, ditador, como uns pensam. Ao contrário, todas as suas ações são justas e corretas, e todos que estão nos céus desfrutam da sua justiça, porque a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Mas na terra, irmãos, nós somos caídos em pecados, e por causa do pecado não vivemos a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas, porque muitas das vezes fazemos a nossa vontade. Eu quero ler de novo com você. Leia aí no verso 10. Medite no verso 10. Ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade. Veja, é a vontade de Deus. Porque muitas das vezes o que prevalece é a nossa vontade, é o nosso jeito, é o que nós queremos. Aí terminamos quebrando a cara, contraímos grandes dívidas, a esposa só vive gastando, não há um controle dentro de casa, traz discussão para dentro do lar, perde uma oportunidade de trabalho, porque deixa a ignorância falar mais alto, e termina que não nos lembramos de dizer: seja feita a tua vontade. O que termina prevalecendo é a nossa vontade. O casal não ora para saber se aquilo que vão trabalhar, investir, é da vontade de Deus. E quando vê, aquilo que tinha tão precioso terminou perdendo. Agora vai ser uma luta tão grande para ter de volta. E quando não ora junto, termina perdendo aquilo, nunca mais volta. Vai ser um processo agora doloroso. Mas, irmão, quando é que eu vou saber quando é a vontade de Deus? Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, para que tenhamos uma mente renovada, e não como a do mundo, que faz tudo sem temor nenhum de Deus. O mundo é que age assim: eu faço e pronto, eu não quero nem saber se deu certo, se deu errado, eu não estou nem aí. E aí tem camarada que é viciado em jogo e deixa toda a família em casa passando fome porque gastou tudo com dinheiro no jogo. O ex-esposo da minha tia que faleceu, viciadíssimo em jogo, morreu dizendo que era crente, viciado em jogo. Vendeu a casa, vendeu o terreno, ganhou até nesse estado de jogo de bicho mais de 20 mil, perdia tudo em jogo do bicho. Perdeu a esposa, os filhos o deixaram, consequências de não ter temor de Deus. Vamos para o verso 11 para corrermos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que pedimos pão? Porque estamos com fome? É isso que talvez você entenda na oração? Não. Pedimos pão porque sabemos que Ele é o que supre todas as nossas necessidades. Pedimos pão para que Deus possa nos dar o conforto necessário para o nosso bem-estar espiritual neste mundo. Pedimos pão porque queremos ser honestos e trabalhar para levar o pão para dentro de casa. Não queremos o pão da mentira, não queremos o pão do furto, não queremos o pão tirado de outra boca, não queremos o pão tirado de outra pessoa. Nós queremos o pão nosso. Não queremos o pão da preguiça, mas o pão conquistado honestamente. Pedimos o pão nosso, não é que Ele tem que nos vender, mas que o pão nosso para que Ele nos dê, como posso dizer, condições de termos o pão nosso de cada dia. Pedimos o pão porque dependemos todos os dias da sua provisão divina. Por isso sejamos gratos a Deus pelo pão nosso de cada dia. Porque apesar de muitas das vezes nós já temos ido dormir somente com um pedaço de pão na barriga, ou com um bucho cheio de água, Deus nunca nos deixou morrer no caminho, porque Deus sempre proveu o maná para nós. Mesmo que às vezes a gente estava naquele deserto, Deus mandou o maná para nós. Senhor, eu vou morrer
agora. Deus vai sempre prover um socorro para nós. É por isso que nós oramos: Pai nosso que está no céu. É por isso que nós dizemos: dai-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, venha o nosso socorro, supre todas as minhas necessidades. Aleluia. E na hora certa o maná virá. Vamos para o verso 12. Eu vou parar por aqui, não sei se já estou no último. Perdoa as nossas dívidas. Aí você vai pensar: é Deus, eu estou em falta com o Senhor. Eu não dei mais dízimo, eu não dou mais oferta. Reconheço que eu peguei emprestado e não paguei. Reconheço que eu comprei e não paguei. Mas não se trata dessas coisas. Embora tenhamos que honrar nossas dívidas, irmãos, a maior dívida que nós temos com Deus é o nosso pecado. São os nossos pecados. Então, eu não tenho aqui muito para dizer. O Senhor me tomou nesta mensagem. Eu disse: Deus, o que é que eu poderia então dizer aqui? Fazer uma oração. Então eu oraria a Deus dizendo assim: Deus, perdoa. Perdoa porque eu não tenho como te pagar. Aleluia. Glória a Deus. Perdoa porque um justo, ele morreu em meu lugar e eu não tenho como pagar. Perdoa, Senhor, porque eu sei que em Jesus Cristo tu tem me perdoado, mas eu quero orar ao Senhor: perdoa-me, porque o teu perdão tem me alcançado de uma maneira tal que eu preciso orar ao Senhor: perdoa-me. Aleluia. Não se trata aqui de dinheiro, mas de reconhecermos que todos os dias precisamos do perdão de Deus. Todos os dias, pastor, precisamos do perdão dele, porque todos os dias nós erramos em alguma coisa. E se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua mão estendida, o seu perdão, o que seria de nós? Aleluia. Então eu vou concluir. Verso 13 vai dizer assim: não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Como está escrito em Tiago 1, verso 13 e 14, diz assim: ninguém sendo tentado diz eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isto é uma oração, irmão, clamando a Deus para que Ele não permita que voltemos às nossas antigas práticas, que nos ajude em nossas fraquezas, para que o diabo ele não esteja sobre nós, nos conduzindo a pecados, mas que o Senhor nos livre de todo o mal. Deus sabe das nossas limitações, e todos os dias somos tentados de alguma forma, de alguma maneira, até em nossos pensamentos, e para que o diabo não tire proveito disso, devemos pedir socorro ao Senhor. E como é que nós devemos orar? Livra-nos do mal. Porque tem crente que acha que pode vencer o diabo. Deixa ele vir do jeito que ele vir, porque eu sou crente. Se não for Jesus na tua vida, tu leva uma surra dele, tu passa vergonha, tu é humilhado, tu é derrotado, tu é esquecido, tu é esculachado por este mundo. Se não for a mão do Senhor da tua vida te sustentando, porque Ele sim é o Deus Todo-Poderoso que nos mantém. Não é você porque é crente, porque você anda com a Bíblia, não. É porque é um Deus poderoso na nossa vida, que tem nos livrado todos os dias do mal. Então o cristão que teme a Deus e sabe que sem Ele é impossível vencer. Por isso um coração sincero, ele ora a Deus, clamando a Deus para que o livre do mal. Então, irmão, precisamos da mão poderosa de Deus, precisamos ser guardados por Deus, mas isto só é possível quando reconhecermos que sem Ele não vencemos. Por isso sempre, quando formos orar, devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. E quando formos orar, oremos assim: Pai nosso, que estais no céu.
Que Deus abençoe a amada igreja. E eu agradeço a Deus ricamente por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo.